E no Fiscalize Conta de hoje, vamos conversar com o presidente da Comissão do Laboratório de Saúde do MP de Contas, Helenilson Boniares, e com os professores da Universidade Federal de Minas Gerais, a doutora Débora Costa, doutora Priscila Campana e doutor José Eduardo, que serão os palestrantes no primeiro seminário Qualidade dos Medicamentos no Brasil, organizado pelo MPC Roraima em comemoração ao lançamento do Laboratório de Saúde do MPC. A doutora Débora Costa é graduada em farmácia pela UFMG, ela é doutora em ciências na área de concentração bioquímica e pela UFMG, e hoje atua como professora adjunta do Departamento de Produtos Farmacêuticos da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal de Minas Gerais. A professora doutora Priscila Campana é graduada em Farmácia Industrial pela UFMG, possui doutorado em Ciências Farmacêuticas pela PPG-CF, da Faculdade de Farmácia da UFMG, e atualmente atua como professora adjunta do Departamento de Produtos Farmacêuticos da UFMG. E o professor Dr. José Eduardo é graduado em farmácia também pela UFMG, ele possui doutorado em fármacos e medicamentos pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, São Paulo, né? E hoje atua como professor adjunto no Departamento de Produtos Farmacêuticos. É um prazer recebê-los em nosso programa, sejam todos bem-vindos. É a primeira vez em Roraima, que vocês estão achando da experiência? Como que vocês chegaram aqui hoje? Como que foi esse recebimento aqui no nosso estado? Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Gostaria muito de agradecer o convite por participar aqui dessa entrevista com vocês. O recebimento por parte de todos aqui em Roraima foi bastante agradável desde o primeiro momento até agora. Estamos percebendo que o calor do ambiente se deve principalmente ao calor afetivo que as pessoas nos receberam. E tem sido sempre muito agradável a companhia de todos, o pessoal do Ministério Público que tem nos acompanhado constantemente em todos os eventos, em todas as nossas participações. Tem sido um momento de grande aprendizado e de muita confraternização para esse evento. A gente agradece a presença de vocês e espero que vocês retornem. A gente tem um ditado aqui em Roraima que diz que quem bebe água do Rio Branco, que é o nosso principal rio, sempre volta. Então, se vocês beberam água aqui, vocês vão retornar e a gente espera que vocês voltem. A gente queria falar um pouquinho sobre como que surgiu essa parceria entre a Universidade Federal de Minas Gerais e o MPC Roraima. Quem quiser falar um pouquinho sobre como que surgiu essa ideia de criar, né, trabalhar pela implantação do Laboratório de Saúde aqui. O projeto do Laboratório de Saúde foi uma ideia que surgiu ainda em 2019, que foi todo o início, através de ações de fiscalização do órgão, né, o entendimento da necessidade da implantação de um laboratório que prestasse um serviço, né, onde fosse possível ofertar laudos técnicos certificados com validade jurídica para dar embasamento aos procuradores do Ministério Público de Contas e aos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado. Identificada essa necessidade, foi então dado start ao projeto, onde foram buscadas parcerias, né, com instituições que já tivessem em sua estrutura um laboratório com essa capacidade. E dentre as instituições identificadas estava a UFMG, né, onde foi feito o primeiro contato à época com o professor Christian, o professor José Eduardo, né, e a diretora da Faculdade de Farmácia, que prontamente, né, disponibilizaram a montar uma equipe que fosse realizar um estudo prévio para ver a questão da viabilidade do projeto, que hoje está se tornando realidade. Foram aí 12 meses de trabalho, né, professores? Sim. Para poder chegar até o momento de hoje, para estar fazendo o lançamento do laboratório. E esse laboratório de saúde, se eu puder dar uma reforçada sobre esse assunto, como é que funciona esse laboratório de saúde e como que os profissionais da UFMG vão auxiliar nesse laboratório? Então, essa iniciativa do Ministério Público de Contas no Estado de Roraima, na implantação desse laboratório, se constitui assim, uma ação de grande importância para o cenário estadual, para o cenário regional, no sentido de ampliar a possibilidade de avaliação da qualidade de medicamentos
E essa implantação, ela está bem de acordo com o que é recomendado, inclusive, pela Organização Mundial da Saúde, a própria Anvisa, a nossa agência regulatória de medicamentos no Brasil, em que há um incentivo à criação de novos laboratórios com o sentido de colaborar com o controle da qualidade de medicamentos. Então, essa implantação vai fazer com que a qualidade do medicamento seja avaliada por meio de um órgão de controle, como o Ministério Público de Contas, e que vai contribuir com as ações de vigilância da nossa vigilância sanitária. Então, a importância da implantação desse laboratório é indiscutível. O laboratório ele não vem para ser um ente que vai competir de forma alguma, muito pelo contrário, com a agência regulatória, com a Anvisa, ele vem a colaborar, a contribuir com as ações de vigilância. Então, nós temos, com a implantação desse laboratório, o aprimoramento do controle de produtos para a saúde e a realização do monitoramento dessa qualidade vai trazer uma contribuição significativa para a região, para o estado, para a região norte, servindo até como referência regional para essas avaliações, esse monitoramento da qualidade de medicamentos. E de que forma na prática vai acontecer essa análise da qualidade dos medicamentos pelo laboratório de saúde? E também eu gostaria de saber, a gente sabe que ele é o primeiro da região norte, né? Então outros estados da região norte vão também poder solicitar essa análise aqui em Roraima. Como que vai acontecer esse processo? É o que se pretende, né? Com a implantação desse laboratório, as demandas serão provenientes das mais variadas origens, né? Tanto que um laboratório dessa natureza, ele pode estar apto a realizar 3 modalidades que nós chamamos as modalidades de análise. É uma análise de controle, que é uma demanda de um produtor de medicamento, ou de uma empresa, de uma farmácia de manipulação. Uma análise de orientação, que é um escopo importante para o Ministério Público, em que vai direcionar ações posteriores em relação à avaliação da qualidade de medicamentos, e até mesmo uma análise fiscal, que é uma análise a ser realizada e demandada pela própria autoridade regulatória, a vigilância sanitária ou a própria Anvisa, na avaliação da qualidade de medicamentos. Então são esses os 3 escopos, as 3 linhas principais do escopo de ação do laboratório. E logo mais à tarde vocês darão palestras, né, para estudantes de farmácia aqui da nossa cidade. E vocês podem comentar um pouco sobre o seminário que cada um de vocês irá apresentar hoje à tarde? Sim, então hoje à tarde nós, por meio do convite do Ministério Público, elaboramos esse seminário como uma forma de divulgar a importância que o controle da qualidade de medicamentos representa aí no cenário de saúde. E nós teremos então 3 seminários no qual nós traremos a importância que esse tema, o controle da qualidade, apresenta. Então nós teremos aí um primeiro seminário que será apresentado por mim, em que nós discutiremos as modalidades, as especialidades de medicamentos existentes no nosso país e qual a relação da comprovação dos requisitos fundamentais da utilização de medicamentos, que é a qualidade, eficácia e segurança. Nós vamos demonstrar aí como que esses requisitos são cumpridos, são exigidos para o registro de um medicamento e como que eles devem ser mantidos, então, ao longo de toda a cadeia de utilização do medicamento. E teremos outros 2 seminários também, que serão preferidos pela professora Priscila e pela professora Débora, que elas podem apresentar um pouquinho sobre eles. A professora Priscila vai falar sobre medicamentos fitoterápicos, é isso? Isso. A senhora pode explicar um pouquinho sobre o que são os medicamentos fitoterápicos? Sim, a gente vive num país de extrema biodiversidade, né? Então, o uso de plantas para cuidar de saúde, ele faz parte da nossa história, e na região norte é uma região riquíssima, né? A gente tem um dos maiores biomas, das maiores biodiversidades, tanto vegetais quanto animais, aqui na região norte. Então, eu acredito que a tradicionalidade de uso seja já alguma coisa que é sabido por todos, né? Toda a população.
Mas acho que o que é o conceito de medicamento fitoterápico, ele ainda é um pouco complexo, porque as pessoas ainda associam os chás medicinais como um fitoterápico, e não é. Então, o que eu vou abordar hoje na palestra é exatamente isso. O que você precisa de requisito para ter um medicamento classificado como fitoterápico. Então, ele vai seguir os mesmos requisitos de garantia de eficácia, de segurança, de qualidade que os medicamentos tradicionais têm, porque no Brasil, fitoterápicos são medicamentos, ao contrário de outros países onde eles são considerados suplementos alimentares, né? A gente associa a fitoterapia como uma terapia complementar ou alternativa, mas ele é um medicamento regulado como qualquer um outro. Só porque ele é um medicamento fitoterápico conhecido pelo conceito fitoterápico de vegetais e de plantas, não quer dizer que ele segue aquelas regras, né, de qualidade que eles devem, né, seguir. Por exemplo, se uma pessoa vai numa feira e tem aqui a gente costuma chamar de garrafada, então, né, um conjunto de chás, alguma coisa assim, não necessariamente aquilo ali é um medicamento fitoterápico, né, com a legislação. Você tem que ficar... Ele é um produto vegetal, ele não é um medicamento fitoterápico. Você tem que ficar atento para ver se segue as regras, né, os procedimentos corretos, né? Exatamente. Tá certo. E agora a professora Débora Costa, ela é responsável pela palestra sobre medicamentos biológicos. A senhora pode falar um pouco sobre isso? Eu estava lendo sobre medicamentos biológicos e é verdade que a insulina é um deles? Isso, Como que a população pode identificar o que é um medicamento biológico? Isso mesmo. Então, na palestra que eu vou ministrar, nós vamos abordar sobre medicamentos biológicos e o que são os medicamentos biológicos, né? São medicamentos que podem ser obtidos a partir, por exemplo, de fluidos de doadores humanos. Então, assim, os medicamentos biológicos consistem em uma ampla classe. A gente tem vários tipos de produtos que são medicamentos biológicos. Então, temos esses produtos que podem ser obtidos a partir de fluidos de doadores humanos, como imunoglobulinas, fatores de coagulação. E nós temos também os medicamentos que são obtidos a partir de procedimentos biotecnológicos, em que nós utilizamos células cultivadas em laboratório para a produção desses produtos, que são chamados de biofármacos. Então, hoje a gente produz, por exemplo, a insulina, uma insulina recombinante humana. Então, tem a sequência de resíduos de aminoácidos, como é a proteína produzida no nosso organismo. E a gente produz essa proteína em um laboratório, na indústria biofarmacêutica. E ela é utilizada como um medicamento. Então, a insulina é um exemplo clássico que a gente tem aí dos medicamentos biológicos. E hoje nós temos também os anticorpos monoclonais, né, que estão tão famosos aí no tratamento de diversas doenças, tratamento de câncer, tratamento de doenças raras, tratamento de doenças inflamatórias, doenças autoimunes, como artrite reumatoide. Então, a gente tem uma ampla variedade de medicamentos que são medicamentos biológicos. Na nossa palestra, a gente vai entender melhor o que são esses medicamentos, como que eles são produzidos, qual que é a diferença desses produtos para os medicamentos obtidos por síntese química. A gente vai abordar também de forma breve sobre o controle de qualidade, sobre os tipos de produtos biológicos que nós temos registrados aqui no Brasil, quais são os requisitos para registro desses medicamentos. Então, a gente vai ter uma abordagem geral acerca de medicamentos biológicos, para a gente conseguir entender um pouquinho mais sobre isso. Eu estava pesquisando sobre esse tema e aí, às vezes, a população pode ficar um pouco temorosa, assim, porque a gente pesquisa sobre medicamentos biológicos, aparece logo uma célula viva, que faz parte disso. A gente pensa... Mas se você parar para pensar que a insulina é um medicamento biológico e a população que tem diabetes já faz uso há muitos anos, é uma coisa só que a gente tem que entender o conceito para se adequar, né? Que é uma coisa que já faz parte do nosso dia a dia, principalmente para quem tem diabetes ou faz o uso da insulina. É só para entender o conceito e aí entender que aquilo ali já faz parte da sua sociedade, do seu dia a dia, né? Há muito tempo. Sim, e a gente também precisa entender que existe todo um controle que é feito durante todo o processo de fabricação desses medicamentos. Então, desde o momento em que nós utilizamos a célula para a produção desse biofármaco, há um controle muito rígido. Então, em todas as etapas do processo, nós acompanhamos para que a gente consiga garantir a qualidade, a segurança e a eficácia desses produtos. Então, é um processo que precisa de ser muito controlado e é altamente controlado e regulamentado. Inclusive, nós temos legislações que são específicas para produtos biológicos, devido à especificidade desses medicamentos. Então, é necessário esse controle e as indústrias farmacêuticas fazem esse controle para que a gente consiga garantir todos esses requisitos aí, né, dos medicamentos que são a qualidade, a segurança e a eficácia. Tá certo. Eu tenho uma dúvida na questão do descarte dos medicamentos, né? Porque as pessoas costumam deixar os medicamentos muitas vezes nas caixas, assim, guardadinho. Tipo, lá em casa a gente tem uma caixa só com medicamentos.
e muitas vezes não são passados para as pessoas a forma correta do descarte, né, desses medicamentos. Vocês poderiam explicar como que é, se tem algum tipo de recolhimento, né? Ou se vai no lixo comum, como que pode ser feito o descarte dos medicamentos? Sua pergunta é bastante interessante e é um desafio que a nossa sociedade ainda apresenta, pois não é a forma adequada, né? Nós sabemos aí que medicamentos, eles são uma importante fonte de contaminação ambiental. Temos ainda pesquisas e estudos sendo conduzidos em que avaliam o impacto que a presença de medicamentos no ambiente representa. Esse impacto não tem sido mostrado muito negativo. A presença de medicamentos contaminando aí leitos e rios vai e a água sendo coletada pelo sistema de tratamento de água. Muitos dos sistemas de tratamento não têm a capacidade de retirar esses medicamentos, então ele volta a ser utilizados para a população. Então essa é uma questão a ser muito bem abordada e deve ser assim uma atenção significativa dada nesse descarte de medicamentos, né? Infelizmente nós temos ainda poucas políticas públicas voltadas com essa atenção, né, de como um correto descarte de medicamentos, né? Então o ideal é um local adequado e não o lixo comum para ser realizado o descarte desses medicamentos. Nós ainda conhecemos que a nossa realidade está muito longe da ideal ainda de um descarte adequado, por uma incineração, por uma destinação adequada dos medicamentos para que eles não se tornem uma contaminação ambiental, okay? Então o ideal seria um descarte num local adequado, um gerenciamento adequado dos resíduos de medicamentos. Infelizmente, nós não temos isso muito bem conduzido ainda no nosso país. Na verdade, não só no nosso país, não é um ponto negativo no nosso país, no mundo como um todo, né? Então, surgindo essas pesquisas, estão trazendo aí conhecimentos em relação ao impacto que isso pode apresentar na nossa sociedade, vai despertar aí o interesse de que esse é um tema importante a ser abordado, né? Como esse comentário em que a Débora trouxe esse conhecimento aí pode muitas vezes desmistificar, né? Então o conhecimento derruba um mito de que esse que se tem aí sobre os medicamentos biológicos, né? Essa informação e essa mais uma, né? De conhecer o impacto que isso pode apresentar aí na sociedade, vai trazer aí o desenvolvimento de muitas vezes políticas públicas que tratam do correto descarte de medicamentos, gerenciamento de risco que esse medicamento pode apresentar no ambiente. Então nós não temos isso ainda muito bem estabelecido aqui no nosso país. Considerando que a gente não tem um local apropriado, de que forma a população pode fazer isso? Ela pode fazer o descarte ali, identificando numa sacola de lixo preto, por exemplo, na hora que os coletores, né, passa para ele saber que ali é um lixo diferenciado, ou ela procura uma clínica de saúde que já tem aquele compartimento específico de lixo sanitário e despede ali mesmo? Qual é a orientação mais? Isso. Na falta de uma medida melhor, mais adequada, o ideal a ser realizado, a ser conduzido se for possível, levar a um estabelecimento de saúde para que eles providenciem o descarte adequado, é a melhor forma. Uma outra abordagem, você manter ele, isolar esse medicamento para que ele seja destinado a um aterro sanitário, para que minimize a possibilidade dele de contaminar o ambiente. E o mais inadequado a ser feito é descartá-lo na pia, descartá-lo na rede de esgoto, descartá-lo na privada. Isso é uma forma mais inadequada de se proceder no descarte de um medicamento. Isso você contribui significativamente para a contaminação ambiental. Tá certo. A gente agradece a presença de vocês. O nosso programa Fiscalize e Conta está chegando ao fim. Mas na próxima semana estaremos de volta trazendo tudo o que acontece no EP de Contas de Roraima e assuntos sociais. Vamos lembrar que a partir das 14 horas de hoje vai acontecer o primeiro seminário sobre medicamentos. Deixa eu... Minha colinha aqui sumiu. Sobre medicamentos, qualidade dos medicamentos no Brasil, no auditório da UER, ali no bairro Canarinho. E as inscrições já encerraram, mas acredito que se alguém tiver algum interesse ou tiver alguma informação, pode chegar lá um pouquinho antes, tentar se formar e talvez tentar se inscrever lá na hora. Então é isso, Paola. Obrigado aos convidados.
Nossos canais de comunicação estão abertos para receber a sua denúncia sobre desvio de dinheiro público, obras e contratações com suspeitas de superfaturamento e outras irregularidades na sua rua, do seu bairro ou do seu município. Mande sua denúncia para o WhatsApp 98406-9648, repetindo 98406-9648, ou para o e-mail denuncieaqui@mpc.rr.gov.br. Siga o MPC nas redes sociais e fique por dentro da nossa atuação. Não esqueçam, todas as quintas-feiras, a partir de